Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui, eu, Betânia, da BM Vagas. E eu, Paulo, da Recrutei. Nós estamos aqui juntos hoje para apresentar para você, franqueado BM Vagas, você, parceiro Recrutei, como que vai funcionar essa parceria, né, entre a BM Vagas e a Recrutei, nesse novo modelo de negócio que a gente apresenta para o mercado, um modelo bastante inovador. Nós estamos saindo agora, né, do evento lá de Santa Rita, no Inatel, que é o Rectal, que é um evento de inovação e tecnologia, e nós estávamos lá. É isso mesmo, um evento bem diferente, né? Como é que foi lá? O que você viu de sinergia lá com nós dois, né? Tanto do ponto de vista de gestão de pessoas e tecnologia, o que você trouxe de lá? Bom, é lógico que a gente, como empreendedor otimista, a gente só vê o lado bom das coisas, né? Mas lá tinha muita coisa boa e lá eu tô reforçando uma crença, né? Que eu acho que eu tenho há algum tempo, que faz sentido para Recrutei, faz sentido para BM também, que você vai conversar com empreendedores, você vai conversar com gestores e lá todo mundo está aberto a falar de suas soluções, produtos, mas aí também tem um lado de quem vai lá para procurar as soluções, né? Falar, ó, tô com um problema em tal área do meu negócio, tal área. E, gente, a gente tá no mercado que é uma dor universal. Você conversa com todo mundo, mesmo que você não cite o problema, eu acho que todos ali, de alguma forma, falam assim, eu quero vender mais, e ou fala eu estou com desafios em contratar, reter e gerir pessoas. Então a gente tem uma grande oportunidade pela frente. É verdade. E, bom, talvez você esteja aí, nosso franqueado, pensando como que vai acontecer essa parceria, né? BM Vagas e Recrutei aí. Da onde que surgiu essa ideia, Paulo, da BM Vagas Recrutei? Bom, a Recrutei atende a BM Vagas mais de 3 anos, né? Não é isso, Mais de três Betânia? anos. Então a BM já era nossa cliente e eu acho que foi natural, a gente foi se aproximando. Eu acho que a premissa central que a gente tem, e tem de forma bem genuína, né, Betânia, é que a BM está virando uma máquina, né? A gente estava conversando no almoço mais cedo, poxa, conheci uma franqueada aqui da região, captando realmente bons franqueados, boas pessoas, empreendedoras, um bom produto na mão e, como eu falei antes, de uma dor que é universal. Você chega em qualquer empresa, está precisando de ajuda em fazer várias coisas no RH, em especial no recrutamento. E eu sempre tive a premissa, e normalmente as pessoas não esperam que alguém de tecnologia de recrutamento fale isso. Mas plataforma, seja ela qual for, pessoal, não resolve todos os problemas. Então, eu tenho a premissa da gente estar desenvolvendo um produto para ajudar o recrutador e o candidato que de fato ajuda muito, tem agente de inteligência artificial, uma série de tecnologias, mas isso não sobrepõe e não dispensa o que o ser humano tem que fazer. Então, a premissa central do trabalho conjunto entre BM e Recrutei é levar o ativo e as potências da Recrutei, como vamos dizer, mais fortalezas em tecnologia e inovação, e complementar com as fortalezas da BM, que essa rede de empreendedores distribuídos pelo Brasil pode fazer e que a Recrutei não poderia fazer sozinha e vice-versa. Então, acho que a premissa central é juntar o melhor dos mundos. O que é a junção entre uma rede de distribuidores franqueados, né, de empreendedores franqueados, junto com tecnologia e inovação da Recrutei, podem causar para ajudar as empresas que estão com desafios no RH. Eu vejo que quando a gente une a paixão, né, da BM Vagas por gente, pelo RH, junto com a tecnologia, a gente consegue fazer um negócio bombástico, né? E eu vejo isso. Eu tenho algo para te dizer. Pode falar. Eu acho que eu conheço seu software melhor que você. Boa, pessoal, tá sem roteiro aqui, viu? São essas bombas aqui. A gente não fez script justamente para ser um papo genuíno. Eu acho que eu conheço seu software melhor que você, né? Então, desde o início, a Recrutei faz parte da nossa história, né? Quando eu decidi, né, trazer o modelo de franchising escalável, eu fiz todas as pesquisas no mercado. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você é uma empresa, ou um empresário, ou um franqueado que pensa em ter alto volume, a Recrutei, sem dúvida alguma, ele é o melhor software que tem. Porque eu mesma já usei todos, né? Eu tenho muitos anos de mercado já, né? Não vamos falar sobre isso, mas eu tenho muitos anos de mercado e eu já usei todos, né? Eu já usei os grandes conhecidos, os desconhecidos também, eu testei todos eles e eu optei pela Recrutei porque ela tinha uma série de benefícios, né? Que talvez. E essa junção é muito boa, né?
o cara da tecnologia com a pessoa que está operando diante dos desafios ali. E é isso, gente. O que o Paulo está falando é muito verdade, né? O software ele não resolve e ele não resolverá 100%, né? Mas... Eu tenho uma contribuição sobre isso que você está falando, sobre a questão do fundamento aí, da gente se propor fazer coisas mais profundas juntos, né? Eu acho que é do interesse aí da rede franqueada saber as premissas, né? A visão, por que é saber que tem um porquê legítimo, né? Sim. Eu acho que outro fundamento muito grande eu estava contando uma história na hora do almoço aqui com a Betânia e o Cassius, e com a Vânia aqui também, franqueada, falando assim que eu conheci o Pedro e o Matheus, meus sócios, na Liga Empreendedora de Uberlândia. E lá eu fui diretor de RH, mas é diretor de RH, gente, de uma instituição que fomentava empreendedorismo, uma instituição livre. Eu nunca fui diretor ou gestor de RH corporativamente falando, né? De entrar numa empresa, ser gestor de pessoas na empresa. Isso, obviamente, trouxe desafios na hora de entender o mercado e pensar, olha, para onde vai o produto, que dor ele tem que resolver, mas traz uma vantagem, porque a gente bebeu muito nessa questão que a Betânia estava falando de por que a Recrutei está ajudando empresas tão diversas no Brasil inteiro a resolver seus problemas, porque a gente teve tropeços de que talvez a gente não teria tropeçado se tivesse sido diretor de RH no mercado, mas a gente veio com a mente limpa para construir o software, sem viés, sem vício. Então a gente bebeu muito de fonte de marketing e vendas, que eram as escolas dos fundadores. E eu acho que isso conecta a gente com a BM também. Então essa pegada de valorizar o marketing e a vendas traz muito de como que a gente pode replicar bons processos de lá para um funil de recrutamento e seleção. Acho que isso também conecta a gente. E por falar nisso, até fazendo o anterior, conta pra gente um pouco dos seus sócios, como que vocês começaram aí, que eu acho que para nossa rede franqueada isso é interessante, conhecer Legal. o DNA da Recrutei, né? Bom, então vou começar de dentro para fora, como o pessoal fala, Começar do falar um começo. pouco de mim e na conexão até a gente chegar à BM, vamos dizer assim, né? Eu fiz Direito na Universidade Federal de Uberlândia, mas lá eu já tinha colocado meu primeiro pezinho no RH, vamos dizer, em outro subsistema, né? Eu fundei uma empresa chamada Plenitude Humana, que na época basicamente era software. Quando eu brinquei aquele dia na reunião que a gente fez, na época que estava mais na moda falar de soft skill do que falar de software e inteligência artificial, né? Então, eram treinamentos presenciais, a gente não tinha levado cursos para online ainda, então eram treinamentos de soft skill, principalmente em 4 vertentes. Tinha cursos de formação e imersão em inteligência emocional, tinha um curso de formação e imersão na parte de comunicação, amplo senso, então tinha de oratória, retórica e comunicação empresarial. Tinha a parte de vendas complexas também, então quando veio uma escola e principalmente quando hypou o livro do Spin Selling, de saber que você não pode querer vender, por exemplo, um software que é uma relação de longo prazo, como se você estivesse vendendo um celular, que você precisava entender que tem um processo maior, tem uma técnica mais específica, e a gente também dava curso disso. Só que aí dentro da Plenitude, eu ainda fazendo direito, essa questão de você ter a oportunidade de construir um produto seu com a sua cara, com valores que você acredita, é muito diferente das coisas que normalmente você pode fazer na carreira jurídica. Porque a carreira jurídica, por mais que ela seja diversa, ampla de oportunidades, no final das contas você tem que pegar uma estrutura jurídica pronta e adequar e aplicar. Enquanto que no empreendedorismo você tem uma margem maior de liberdade para falar, cara, o programa é esse, o produto é esse. Então chegou Plenitude. Aí nesse meio do caminho, eu já estava empreendendo, eu entrei na Liga Empreendedora de Uberlândia, que no fundamento é uma aceleradora mental de empreendedores. Lá cada sócio, eu estava com a Plenitude, e os meus outros sócios cada um tentando fazer os negócios deles. Mas nenhum de nós três ainda estava conseguindo fazer o negócio virar dinheiro e receita na proporção que a gente queria. E aí a gente já tinha criado uma conexão com afetividade, amizade lá, irmandade. A Liga era uma instituição que pregava muita irmandade, né, entre os membros, fazendo coisas juntos, viajando, fazendo missão de empreendedorismo. E aí a gente teve uma missão que chamava Liga Tour, que a gente saiu de Uberlândia, de onde nós somos. Fomos até São Paulo visitar empresas, visitamos a sede do Facebook no Brasil na época, e visitamos a Gendai, que é a holding do China Box. E
tivemos uma mentoria na época com o Robson Shiba, que participou daquela primeira edição lá do Shark Tank. A gente teve uma mentoria muito boa, muito profunda. Ele é um cara assim, de uma carga, de uma inteligência muito grande. E aí aquilo lá, a mentoria mexeu com a gente sentou num hostel na Vila Madalena, em São Paulo, olhou um pro outro e falou: você tá ganhando dinheiro? Você tá ganhando dinheiro? Não, tá satisfeito? Não, nem tanto. O que você acha da gente fazer alguma coisa juntos, como sócio? Porque também todo mundo tava tentando sozinho no peito. E sem sociedade, né? Acho que a BM prova isso. A BM é se ela fosse modelo tradicional, ela com certeza tem um potencial, já está sendo, mas vai ser muito maior com uma rede de empreendedores. Então você não faz nada relevante sozinho, né? Sim. E a gente falou: vamos fazer sociedade. Migramos da Plenitude para Educadu, que era a nossa primeira tentativa de startup ainda em educação, e continuamos formando pessoas, mas de uma maneira mais jeitinho startup. Mas na época, lá em todo o Brasil, mas em especial em Uberlândia, estava muito aquecido, até na questão de as startups que eram pequenas começarem a crescer, começarem a controlar, a contratar e abrir vaga num volume absurdo, principalmente Que ano que foi isso? Isso foi em 2017. De 17 para 18. Aquele volume de vagas, aí a guerra de talentos, né, principalmente tecnologia, salário inflacionado para cá e para lá. Você via no LinkedIn de um dev que ele tinha passado por uma empresa da cidade. Aí ele recebeu uma proposta para concorrente, foi para a mesma concorrente da cidade. Depois ele voltou para a empresa anterior, porque estava assim, todo mundo querendo, escassez. E aí, algumas pessoas, alguns empreendedores lá da cidade falaram assim: gente, mas vocês estão treinando esse tanto de gente, para onde elas vão depois? Aí a pergunta para nós no primeiro momento nem fez sentido, né? Falou: não, a gente entrega nosso serviço, a gente pega e dá o treinamento. Mas, gente, a gente está precisando de gente, a gente está precisando de contratar gente boa. Aí o que a gente começou a fazer? Aí a gente entendeu como é que estava doída essa questão de contratar gente boa. A gente começou a utilizar dos cursos que a gente continuava dando como uma forma de identificar quem eram os melhores das turmas desse curso, fazer um trabalho na essência de consultoria, né? Mesmo que a gente na época não soubesse exatamente que a gente estava fazendo um trabalho que já é, né, antigo no mercado, de terceirizar o trabalho de recrutamento e seleção. Então a gente começava, dava os cursos lá, uma turma de 40 pessoas, qualificava os melhores e apresentava para essas empresas e também cobrava lá nosso fee. Mas aí a gente falou assim: cara, falar que a gente vai peitar, ter produto educacional e também recrutar, qualificar, fazer o fundo de recrutamento ao mesmo tempo, são dois universos muito grandes e muito desafiadores. Aí teve um dia específico que a gente falou assim: ou a gente se torna bom em educação, ou a gente se torna bom em recrutamento. A partir desse dia, a gente foi caminhando, vezes com consciência e vezes por acaso, a se tornar um ATS, né, um software específico de recrutamento e seleção. Então, hoje a Recrutei, a partir dessa história do encontro sócio, ela então veio de uma jornada em que a gente se encontrou numa aceleradora de empreendedores, se juntou, passou por uma época de educação mais recrutamento como serviço e hoje a gente é software puro, né? Hoje a gente ajuda as empresas com software habilitado com inteligência artificial. Então, hoje a gente não tem camada de serviço. Mas é aí que reforça o sentido da gente estar se juntando à BM. A gente não faz mais esse serviço por uma escolha, mas não é que o serviço não tenha valor, muito pelo contrário. Às vezes o cliente vai estar maravilhado, vai estar satisfeito com o software, mas ele vai precisar da consultoria em algumas vagas específicas. Então a gente está acreditando muito nessa sinergia de coisas que o trabalho de consultoria não pode fazer, o software complementar e vice-versa. O que o software não faz de jeito nenhum, o trabalho de consultoria e de fazer o processo consultivo ali via serviço mesmo de ser humano pode complementar. Mas voltando aqui então, beleza, entendi. Quem é o Paulo nessa sociedade? Vocês são em 3, né? E quem é quem nessa jogada aí? Quais são as posições? Quem faz, né? Quais são os papéis de cada um dos sócios da Recrutei? Eu sou CEO da Recrutei, então tudo que tem mais a ver com estratégia de gente, eu que cuido. Então eu cuido da estratégia de gestão de pessoas, a gente tem como startup alguns investidores, fundos de investimento externo, então normalmente eu que lidero a estratégia de aquisição de recursos financeiros para investir, para a gente crescer, continuar investindo em produto. E eu fui o primeiro líder mesmo estruturado de vendas da Recrutei. Hoje tem outra liderança,
Mas eu, como sócio, se um investidor vier perguntar, parabenizar por que a Recrutei está faturando bem, ou cobrar que a Recrutei poderia estar faturando mais, quem responde como sócio para fora sou eu por as questões de dinheiro e receita e crescimento. Aí o Matheus hoje, ele é o que a gente chama nas startups de CPO, né? Chief Product Officer, é o líder de produto. Então, ele que dialoga com os nossos clientes e com o mercado para escolher entre 100 opções de quais os próximos passos na visão do produto, o que a gente vai de fato fazer. E tem o Pedro, que ele tem um papel híbrido de ser CTO, que é cuidar da camada mais técnica de sustentação do produto, garantir que seja um produto que funcione, que dê poucos bugs, que tenha uma arquitetura técnica de código bem feita, mas ao mesmo tempo ele também é o sócio que responde por CX, que é o jeito que é o Customer Experience, que é o jeito bonito que as startups chamam a parte de pós-vendas e CS. Então, na responsabilidade do Pedro está toda a parte da vida do cliente depois que o cliente se torna cliente. Então, suporte ao cliente ali do chat mesmo da plataforma, apoio financeiro, CS que é diferente de suporte, que é realmente pegar na mão do cliente, fazer as reuniões de treinamento para o cliente aprender sobre o software, inclusive aí falando com os franqueados, é esse time do Pedro de CX que depois vai ter mais contato com vocês, porque quando vocês forem ao mercado ajudar uma empresa que vocês, exemplo, né, já atendem com serviço e vai levar a Recrutei para acoplar valor também, quem vai ajudar a sustentar depois a qualidade do atendimento do software a esse cliente é essa equipe do Pedro, né, que vai pegar, fazer o treinamento, ensinar as boas práticas, trazer os benches dos cases que dão certo na Recrutei, falar como esses clientes que são cases usam a Recrutei, tudo é o time do Pedro. Então, esses são os principais papéis. Mas nós também temos, e aí eu queria honrar eles aqui, tem os fundadores, que obviamente a gente começou sem nada, sem dinheiro, cada um jogando o que já tinha para trás, assim, meio que no impulso ali, numa vontade, mas também não nos preparamos para fazer transição financeira, nada disso. Isso teve um preço, obviamente, mas que a gente se orgulha de ter pagado. Mas é honrar também que a gente tem um conselho consultivo já há algum tempo aí composto pelo Fernando, pelo João Rabelo e pela Cidinha, que trouxeram as habilidades e o espírito e todo o complemento que nem os três sócios juntos tinham. O João é um executivo do mercado financeiro de muito tempo, já foi presidente, se não me engano, de 6 bancos diferentes, foi o penúltimo presidente do Tribanco, que é o banco do Grupo Martins. Então, assim, do ponto de vista de visão de negócios, né, de visão de vendas, é um cara excepcional. E a Cidinha cobriu aquele gap que eu falei para vocês no começo. Como nenhum dos sócios foi de fato carreira de RH, a Cidinha tinha sido diretora de RH junto na equipe do João como presidente no Tribanco. E aí ela veio com toda a bagagem de quem já teve equipe de 200 pessoas no RH, que já geriu 200 vagas ao mesmo tempo, que cuidava de todos os subsistemas de RH ao mesmo tempo, inclusive recrutamento e seleção. Então ela veio com essa bagagem. E o Fernando, que é um cara excepcional de tecnologia, ele passou por Oracle, por Microsoft, liderou a transformação digital na Natura e hoje está liderando a equipe de tecnologia e CS do Google no Brasil. Uhum. Então são pessoas excepcionais que pegaram 3 caras que estavam com muita vontade, mas que ainda faltava muita coisa dessa bagagem inexistente no mercado, em várias vertentes, e eles se complementaram. Então, assim, são essas pessoas. E fora, então, sócios, investidores, fundadores, nós também temos um programa de partnership interno, né? Então, a gente pega as pessoas que acreditam na visão da Recrutei e dividimos uma fatia do equity, né, do pedaço da sociedade. Então, a gente tem colaboradores sócios também, né? Então, a gente tem hoje 4 pessoas que não são fundadoras, mas que são sócios via partnership. Ah, que legal. Esse é um programa que eu preciso aprender com você, porque nós vamos abrir isso para os nossos franqueados também. Excelente. Né? Porque a gente tem muito essa ideia de que o franqueado, a gente já tem os nossos comitês, né, da BM Vagas, que são os próprios franqueados construindo algumas áreas bastante relevantes. Inclusive, a gente tem comitê de tecnologia, a gente tem comitê de estágio,
né, que é uma área que requer aí, é bem recente, requer bastante estratégia social, né, então, de educação do franqueado, então a gente quer, então se você é franqueado, está ouvindo, saiba que você pode ser sócio da BM Vagas, né, e a gente vai estar fazendo esse trabalho também, porque... Eu vou virar franqueado, então, que eu quero ser sócio também. Você já é, né? Já é. E, ô Paulo, queria que você perguntasse uma coisa para mim. Pergunta para mim, para quem que, como que eu vejo o franqueado BM Vagas ganhando dinheiro com a Recrutei? E depois eu quero que você pergunte para mim também, mas eu acho que não... Eu vou dar uma premissa antes e vou te fazer a pergunta específica, mas eu acho que franquia, em geral, e eu acho que a BM não escapa dessa premissa, não existe distinção. Isso pode parecer retórica, não sou o primeiro a falar isso, mas é meio que lógico isso. Se qualquer franquia que for, se o franqueado não tiver sucesso, não existe franquia de sucesso sem franqueado com sucesso. Então, eu presumo que se você realmente viu essa junção de sinergias com a Recrutei, você está considerando que a gente pode ajudar de alguma forma no sucesso dos objetivos do franqueado. E eu queria te perguntar quais são essas premissas. Eu vou confessar uma coisa que eu fazia. Eu já vendia seu sistema antes de você saber, né? Então a gente já tem clientes nossos. Eu vou confessar que eu sabia, mesmo sem você saber que eu sabia. Na verdade, então, assim... eu já vendia, né? Então, assim, a gente já tem clientes nossos que compraram o Recrutei porque a gente usava, né? E a gente até desenvolveu algumas formas de fazer negócio através do software da Recrutei, né? Então, a gente tem alguns... Por isso que eu brinquei com você, que eu conheço melhor seu software do que você, né? A gente dominou tanto o processo do software que eu comecei a empreender com o software. Né? Então, a Recrutei, para mim... Isso serviu pelo menos para validar que existe o caminho de negócio, né? Não, e sem contar que eu quero dizer o seguinte, o teste DISC, né, da Recrutei, do software de vocês, ele é mais preciso do que muitos testes pagos do mercado. Né? Então, assim, eu sou especialista em análises comportamentais e eu já testei N, né, testes comportamentais. E o teste da Recrutei, ele é muito preciso. É impressionante, porque quando eu olho... Posso contar o segredo disso? Pode contar. É uma palavra só, simplicidade. A gente pegou a raiz do método DISC, que não é novidade para ninguém, que já é conhecido lá desde dos livros do Carl, lá, todo tipos psicológicos, e respeitou o fundamento do método. Tanto isso, porque às vezes a gente via que tinha assessments que tentavam frufruzar inventar muita coisa. E acabava confundindo a interpretação do resultado do relatório. Exatamente. A gente só que fala assim, vamos fazer o método nosso, né? O Recruteste Recrutei. A gente não paga royalties para ninguém, a gente pegou o algoritmo base e a gente falou assim, cara, vamos fazer um teste que seja mais mastigado, recrutamento e que respeite o fundamento do método disso, ponto. É muito preciso e é uma coisa que eu sempre vendi para o meu cliente. Falei, olha, quando você receber um perfil com o teste DISC da Recrutei, você pode ter certeza de que aquele perfil é aquilo ali. Aí, lógico, a gente faz entrevista por perfil comportamental, a gente faz as checagens para ver se o candidato respondeu certo. Mas se ele respondeu certo, não tem viés, né? Tem muitos testes do mercado que o resultado, o relatório... Eu mesmo já preenchi relatórios, eu me conheço, né? Eu sou analista comportamental, sou especialista em comportamento. Tem teste do mercado que eu preencho e eu não me reconheço no perfil. Né? E da Recrutei ele é muito preciso, é muito interessante, eu acho que é uma coisa a acrescentar. Outra coisa que eu comecei a fazer muito fortemente foi fazer checagem de perfis, fazia a matriz, né? Uma coisa que o franqueado precisa aprender a vender dessa forma também. Eu propunha uma consultoria à parte para o meu cliente, né? Onde eu entrevistava as pessoas de maior performance da empresa. E isso é um ponto que a gente tem que considerar também o perfil do cliente que nós vamos vender. Mas eu fazia entrevista com as 10 pessoas da produção com maior performance. Dali eu montava uma matriz de recrutamento e seleção e eu vendi projetos com FIIs recorrentes acima de R$5.000, né? E foi assim que eu comecei lá atrás, dominando o software, sabendo que eu poderia empreender com o software, né? Então, o franqueado, se ele pegar esse jeito também, ele consegue fazer muito negócio
para vender, Sim. justificar, né, com muitos argumentos. Eu vendi projetos desse jeito, e aí vendi muito software, vendi muito recrutamento e seleção com software também, tanto que a gente, né, uma franquia lá em Minas, em Ouro Fino, né, consegui pegar cliente no Brasil inteiro, porque o software apoiou, né? E outra coisa, que o software é muito bom para empresas com vagas operacionais. Porque a dificuldade do mercado hoje não é vaga estratégica. Porque vaga estratégica eu recruto no LinkedIn. Não é difícil. Eu pegar uma vaga de um dev, por exemplo, que o cara ganha 13, 14, 15 mil reais para ficar em casa, home office, essa não é a minha dificuldade. Embora o software da Recrutei para mim seja excelente, por quê? Porque eu consigo fazer os testes, né? Eu consigo personalizar o processo seletivo ali e eu faço vagas de tecnologia tranquilamente através do software também, né? Mas esse profissional, ele não é o mais difícil. Hoje o grande gap do mercado é vaga operacional. É linha de produção de indústria, por exemplo, que a gente precisa de 400 vagas. E o que acontece, né? Sem software, as pessoas entregam um currículo de papel. Quando uma pessoa entrega um currículo de papel para sua empresa e você perde aquele currículo, você perdeu dados. Aquela pessoa não vai entregar o currículo para você de novo. E aconteceu isso demais no mercado. A gente vê hoje, porque as pessoas elas subestimam o candidato de vaga operacional. Aconteceu isso comigo lá em Ouro Fino, né? Quando eu cheguei com a proposta de trazer a Recrutei para atender vaga operacional, eles me disseram o seguinte: Betânia, isso não vai dar certo. As pessoas não sabem preencher, as pessoas, né, são muitos, enfim, porque assim, eu estava numa área, numa cidade que realmente nós somos caipiras, né? Eu sou caipira, com muito orgulho, inclusive. Mas assim, eu sou caipira, mas não sou tonta. Né? E aí eu bati de frente, né, com eles. Eu falei assim: se as pessoas estão no WhatsApp, elas sabem fazer, a gente que precisa explorar melhor, né? Hoje tem uma base de recrutamento e seleção nas menores cidades, todo mundo preenche, né? Mas por quê? Porque o software da Recrutei, ele é muito simples, né? Do ponto de vista do candidato, a Recrutei é a mais simples de todas, né? Para o candidato, a gente respeita, eu acho que é um caso parecido com o do DISC, ou Betânia, para ilustrar e gerar valor para quem está assistindo a gente, eu acho que também foi a gente reconhecer que o poder de que às vezes menos é mais. Sim. Então, principalmente para esse perfil de pessoas, e tudo que eu vou falar aqui não é uma generalização, tá? Mas normalmente quando a gente fala de vaga operacional no mercado, em especial num país da América Latina, em especial o Brasil, não vamos ser, como se diz, tapar os olhos e fazer um discurso bonito. A gente está falando de um país com taxa de desemprego, taxa de pobreza, alta taxa de analfabetismo. E aí você vai pegar uma vaga operacional que pressupõe muitas vezes uma pessoa que tem menores níveis de escolaridade e menor acesso ou contato com tecnologias. Não é em todos os casos, mas em muitos casos essa regra vale. O que a gente tem que fazer é facilitar a vida dessa pessoa. Sim. Então, vamos dizer, o nosso mérito aí foi ter tido a humildade intelectual de reconhecer o que é uma experiência para um candidato que seja flexível para servir para a vaga de líder de marketing, que é vaga LinkedIn, vamos chamar assim, mas que atenda esse cara que representa o cara que vai se candidatar em 70% das vagas nas PMEs brasileiras dos últimos 12 anos. Sim. É esse perfil, não é o perfil de quem está no LinkedIn. Sim. E nenhuma das coisas que eu estou falando é pejorativo. Não, de forma alguma, é entendimento LinkedIn, de mercado. a pessoa está mais educada com procurar emprego online por plataforma. Hoje a gente tem muito orgulho de falar que na Recrutei se candidatam pessoas em que a primeira vez que ela se candidatou numa vaga de emprego de forma online foi na Recrutei. Sim. E não porque ela não tivesse tido oportunidade antes, porque às vezes ela estava 2 anos desempregada, mas porque foi na primeira plataforma que ela conseguiu não ter barreiras que fizessem ela desistir. Exatamente. Então, assim, ó, pensando nisso, quando eu falo com o meu franqueado, se alguém me perguntar, Betânia, por onde eu começo? Né? Vende para a indústria. Você viu, hoje no Hacktown tinha uma menina lá da indústria, ela falou, meu, é impossível, é um trabalho extremamente operacional, e eu vejo a indústria errando muito feio nisso, recrutando no papel e no e-mail ainda, né? E assim, ela é um software tão simples, né, que qualquer tipo de pessoa pode preencher, desde a vaga operacional até altos executivos, tá? Então, ela é flexível nesse sentido. E do ponto de vista do Headhunter, que está do lado de cá, né, operacionalizando, ela é extremamente intuitiva. Então, hoje, o nosso time de Headhunters todo é treinado com a Recrutei. É um processo, uma curva de aprendizado pequena, curta,
Então eu consigo esse software, olhando com a cabeça do cliente ali, o time de RH dele pode trocar a pessoa, que o software vai continuar operando independente de pessoas, porque tem essa. Por exemplo, é difícil falar o nome dos concorrentes aqui, mas eu já testei todos eles. Tem softwares de recrutamento e seleção que são tão complexos que se sai a pessoa do RH e a outra chega e não sabe usar, Não, acabou. mas eu vou ter que, Né? eu vou ter que falar isso agora, sobre esse negócio de citar concorrente. Não vamos citar, senão a gente... Eu vou falar, né? Há 15 dias atrás, há uns 20 dias atrás, a gente fez uma pesquisa, um formulário simples no Google, e eu quero que gere corte disso depois, porque quem fez isso vai entender o recado. Não precisa citar, não, eu quero só que entenda o recado. A gente foi notificado por uma empresa grande do nosso setor. Qual que foi o crime que a gente cometeu? A gente fez uma pesquisa no Google Forms só para a base interna de clientes da Recrutei, perguntando se ela já tinha usado esse tipo de plataforma. A gente não fez nenhum julgamento de valor, não comparou com a Recrutei, a gente só falou assim, você já usou? Para fins de entendimento de mercado. Eu quero continuar estar vivendo num país em que você citar o nome de concorrente de boa fé, e não era nem concorrente, era alguém tangenciando esse mercado, não possa ser proibido. Recebemos uma notificação. Nossa. Ainda bem que você é advogado. Já fui. Tive que desenferrujar. Recebemos uma notificação falando, tira, sob pena da gente tomar medidas cabíveis. Então, assim, eu queria não poder citar uma coisa meio estranho, mas aí eu tô dando a dica, não cita, não. Porque hoje as pessoas estão vivendo um ambiente que elas acham que a gente citar o nome delas, a gente já tá fazendo alguma coisa errada. Eu tô pensando não citar para não fazer propaganda boa, não vou promover, porque assim, eu acredito que tem... Mas eu quero viver num país que verdade. seja livre pra gente fazer coisas de boa fé. Não, e imagina eu, né? Que um dos valores da minha empresa é comunicação e transparência. Então vamos defender esse valor até o fim, inclusive, diga-se de passagem, né? Bom, então acho que é isso, né? Entender que para quem vender, recrutei vagas operacionais de empresas de grandes indústrias. Você acredita que eu atendo até fornecedor de mão de obra temporária? Que são players que têm dificuldade, né? De fazer recrutamento e seleção. A gente vende também, né? Então, tem uma gama de empresas aí sedentas por esse... Então, assim, você viu alguém divulgando uma vaga. Olá, envie o seu currículo para um e-mail ou um WhatsApp. Você tem que vender sistema, né? Ou recrutamento e seleção, né? E daí você precisa entender. Entrou na empresa, entende o tamanho. Uma loja pequena, recrutamento e seleção, né? Uma empresa maior, empresas com vagas muito difíceis, por exemplo. Então, por exemplo, supermercado. Quando eu chego em supermercado, eu aperto a mão do dono, falo assim, querido, vem aqui que eu vou te ajudar. Porque é a coisa mais difícil do mundo, né? Para quem que eu vendo? Eu vendo para o supermercado, né? Por quê? Porque é uma vaga que nem eu quero pegar. Porque é uma vaga difícil, né? Pra gente, como consultoria, da alta reposição, tal. Vende software para essas pessoas. Eu queria dar uma dica sobre isso que a Betânia tá falando. Tem um livro que chama... A tradução mais ou menos dele é assim: o desafio é o caminho. Qual que é a mensagem do Ryan Holiday? Qual que é a principal mensagem do livro? Quando você vê qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer problema, qualquer desafio da sua vida pessoal, profissional, como um desafio, um problema a ser resolvido, o nosso instinto de proteção fale: vire à direita ou vire à esquerda e nunca bata de frente. Esse é o instinto de proteção. Pô, eu vou ter que confrontar, vou ter que discutir, vou ter que... O livro ele defende isso para mim, pessoalmente, né? Falando agora, não como recrutei, como Paulo, faz muito sentido, é que às vezes esse ato de você não virar mais à esquerda ou à direita quando você vê o desafio e você ir de frente para ele, tem sua dor e seu preço, mas depois o prêmio é muito maior. O que eu quero dizer no contexto do que a Betânia estava falando? Se você for abordar ou vender, não falo nem de recrutei, o próprio serviço original da BM, a recrutei e a sinergia deles, para quem está com só um probleminha no recrutamento, ou para quem só faz a vaga LinkedIn, que é a vaga que obviamente tem seus desafios, mas já tem o seu aparato tecnológico no mercado que ajuda mais nesse tipo de vaga, talvez o cliente vai olhar para você e falar, muito legal, mas a dor não vai estar tão latente a ponto dele falar, pô, eu preciso da consultoria da BM, eu preciso do software da Recrutei. Agora, se você for nesse tipo de gente que talvez sim, muito provavelmente, talvez não, muito provavelmente o seu esforço de convencimento, ele falar assim,
Um ATS pode sim funcionar para uma vaga extremamente operacional. Não, o serviço da BM Vagas é sim para a sua empresa, porque às vezes a empresa acha que é pequena demais para ter um serviço de consultoria que a BM Nada, a gente atende oferece. Pois até é, mas tem lojinhas. empresa. Você vai lidar com um cara que vai ter essas crenças, mas ele está precisando de você, ele está precisando dessa conjugação BM Recrutei. Então, quando você vê esse cara, por mais que você fale assim, nossa, vai dar trabalho. Não, você tem que mudar o raciocínio. Você fala, é esse que precisa da gente. Então, vai lá, mostre valor, supere a objeção que é natural. Todo ser humano tem objeção sobre coisas que ele não conhece ou nunca experimentou. E mostre valor. Não é no cara que já está Tranquilo, né? tranquilo. É. Ainda bem que a gente não tem esse cara tranquilo, porque é tão difícil fazer recrutamento e seleção hoje que a gente tem clientes desde, né, pequenos comerciantes, a gente atende desde uma loja. Você tem noção que a gente atende até empregada doméstica, babá? Sim. Por quê? Porque a executiva muitas vezes não tem tempo, né? Então a gente também atende esse nicho. Mas Que é uma conexão também muito grande com a gente, que eu acho que é também um ponto de bem forte para os franqueados. Você não tem que ter medo, independente de qual mercado for a empresa, independente de tamanho, independente de tipo de vaga, a Recrutei ela foi pensada para ser flexível o suficiente para se amoldar a casos de uso que têm semelhanças, mas tem grande diferença. Então, se a empresa que está lidando com você, ela tem problema em vaga de marketing, a Recrutei é adequada? Sim. Mas a vaga é muito, muito operacional, Paulo. sim, Também, e em especial, sim. Então, não importa o mercado, não importa o tamanho. Obviamente que você tem que entender o contexto de diferença entre os problemas dessas pessoas diferentes de empresa e adequar o como você vai provar que a gente vai ajudar a resolver o problema. Mas você não precisa ter receio de falar, não, essa empresa aqui não serve. Não, essa premissa ela não tem que existir. sim, sim, Então, é com muito certeza. abrangente. Bom, o que mais que eu acho que é importante para a gente falar? Agora vamos falar sobre o Faz-me Rir. Hum, O povo quer saber, né? Então, assim, essa parceria, né? No geral, um representante, né? Ele ganha um percentual, né? Então, quem trabalhou aí como representante de qualquer coisa no mundo sabe, né? Que ganha ali 5%, 4%, 3%, uhum, né? Esse é um percentual natural de qualquer representante comercial, ainda que seja um autônomo, uhum. né? As comissões nunca passam de 10%, né? O que a Recrutei está oferecendo como percentual de comissionamento Uhum. para o franqueado BM Vagas? E aí como a gente fez aqui, pessoal, esse episódio sem script, e estamos sendo bem genuínos aqui na mesa, eu vou ser bem genuíno também. Eu, quando eu, o Cássio e a Betânia começamos a conversar para fazer esse movimento de mercado conjunto, é claro que a gente tem que dar um passo a mais na profundidade de conhecer as partes, né? E conhecer como o Cássio pensa, conhecer alguns franqueados, conhecer melhor a Betânia, e ela, obviamente, também fez esse movimento. E uma coisa que eu percebi rápido é que realmente a ABM como matriz ela está muito comprometida com os franqueados, agregando tecnologia, trazendo conhecimento, o batidão de treinamento que vocês têm também, né? É uma cultura que diz muito sobre a empresa, assim, de você fazer questão de toda semana, estar tá junto, enfim. Toda semana não, 3 vezes por semana. Toda semana, várias vezes, né? Mas então isso é muito legal. E vocês podem ter certeza que às vezes vocês se acostumaram, mas esse não é o normal, tá? Isso deveria, mas não é o normal entre franqueadores. Vai aí e se vira agora, né? Faz um onboard, mal faz um onboard, agora se Vai lá vira. no EAD, né? Então, quando eu percebi esse tratamento, eu também quero, né? Eu que lidero essa conexão aí com a BM, eu quero que a nossa conexão respeite essa cultura, né? E que agregue também valor a essa cultura. Então, nós estamos bem comprometidos de tratar o franqueado como um cliente interno importante. Então, assim, ver quais são as dores, ver quais são as dificuldades. Eu acho que o exemplo recente disso é que eu e a Betânia estavam discutindo muito como é que a gente vai operacionalizar essa distribuição de leads e aí os CRMs a maior parte deles indexado em dólar, então o câmbio não está favorecendo, caros. E aí a Betânia fez muito movimento de a gente tentar viabilizar gratuito, mas os gratuitos que tem também. Que é aí que a gente decidiu fazer. A Recrutei está desenvolvendo um CRM interno específico para esse trabalho conjunto da BM com a Recrutei. O que eu quero dizer com isso? É que
não é só a comissão. Acho que a gente está diante de uma muito grande oportunidade conjunta, mas que ela tem que ser valorizada como tal, como grande oportunidade. Então a gente tem que respeitar o franqueado, tentar entender e oferecer as ferramentas para ele vender, distribuir e ajudar o mercado. E dentro desse contexto, não posso nem a matriz e nem nós podemos falar assim, eles vão vender Recrutei, então são nossos representantes comerciais, que é o que a Betânia falou, não, a gente não encara como representante comercial, a gente também quer encarar como um parceiro para a gente dar sustentação, inclusive financeira. Então a gente rateou, né, praticamente aí, chegou numa porcentagem muito grande aí de comissão para que realmente faça diferença no financeiro, né? Então, quando a unidade começar a vender, começar a ver que o cliente até está se tornando mais satisfeito com a sua unidade, porque você está ajudando em duas vertentes importantes ao mesmo tempo, você tenha clientes mais satisfeitos na ponta e tenha uma receita recorrente que comece a fazer diferença quando ela for empilhada ao longo do tempo. Sim. Então, se for tratado como representante comercial, faria diferença, mas demoraria muito mais. E o tamanho da ambição que a gente quer é que essas três partes envolvidas, recrutei, franquia e franqueado, que todos ganhem de verdade. Porque todo mundo fala assim, vamos fazer um negócio ganha-ganha. Mas na hora do dinheiro ganho eu, migalhas você. Então, acho que isso é uma grande representação de como a gente quer tratar a rede. Então, vamos lá. Nosso franqueado está ganhando 35%, tá? Eles também pagam um percentual para a franqueadora, para sustentar todo esse processo franqueado e subsidiar também tudo que a gente está investindo. E só para vocês saberem, nós lançamos a promoção, né, durante essa semana. Hoje nós oficializamos a nossa Weekly, que é a promoção de férias pagas. Sprint 90 dias. Em 90 dias, quem vender mais, né, software, estiver, né, em dia com os nossos processos internos da franqueadora, vai ganhar uma viagem de férias. O que você imaginou? A gente acabou não fechando o valor, né, Paulo? Dessa viagem aí, hein? Mas dá para ir de avião? Dá para ir de avião. Tem que ser, assim, dependendo de onde o franqueado morar, vai ter que ser de avião. Quem sabe a gente pensa em alguma coisa que tem que ser de avião mesmo, porque tem que cruzar o oceano. Pois é, né? É bem por aí, né? E segundo lugar ganha um jantar, né, de R$ 450, não é qualquer jantarzinho também, R$ 450, dá para ir no Coco Bambu, né? Claro. Mas eu também vou falar uma coisa de forma bem genuína. Eu topei, né, muito a ideia. Eu acho que para quem quer vender, eu acho que o prêmio é legal, viajar é legal, mas eu acho que o mais importante é o símbolo. Às vezes, eu já ganhei premiações por coisas que eu fiz profissionalmente mais caras, mas eu lembro que uma das que mais me tocou não tinha valor monetário, foi uma medalha. Então, assim, mas eu sabia o que aquela medalha carregava, né? Na época, eu passei pelo curso de formação de oficiais nas forças militares e eu fui o destaque do batalhão no mês do meu aniversário em 2010. Cara, aquilo ali eu não ganhei nada, assim, vamos dizer, materialmente, né? Mas aquilo ali teve um peso porque eu sei o que eu fiz para chegar. E eu acho que a viagem, ela é legal, mas eu quero que quem ganha a viagem saiba que, por exemplo, eu quero que alguém conte uma história parecida com isso aqui. Pô, eu nunca tinha vendido software na vida, agora eu tô ajudando a agregar mais valor aos meus clientes e mais receita, então eu saí do zero, aprendi, me comprometi, vendi e transformei. Eu acho que é isso que pesa, é a história que você carimba. E é claro, a viagem complementa a cereja do bolo, mas é isso, eu queria ir, a gente depois pode puxar essa bola de uma forma mais concreta, mas também, gente, é lembrar que esses 35% aí que a Betânia citou, não é one shot, né? Não é uma vez. São 12 meses de ganho. Então você vai ver, se você aprender a agregar valor ao seu cliente, você vai vender e depois 35% do bruto geral vai para você por 12 meses. E depois dos 12 meses? A gente tem que pensar, sendo de forma genuína. É a primeira parte do plano. Pessoal, grita aí se você quer tudo depois dos 12 meses também, tá? Falem aí. Mas enfim, assim, o que a gente precisa entender, né? A premiação, eu sempre falo, quando eu gosto muito de promoção, gosto de dar muito prêmio para os franqueados, mas o que eu acredito?
que o prêmio ele guia a ação. Né? O que a gente precisa fazer nesse momento? Porque qual que é a minha preocupação enquanto franqueadora? Eu me preocupo muito com a sobrevivência do meu franqueado, né? Que no geral está num processo de transição de carreira, abrindo mão de alguma coisa que fazia para esse novo negócio, e empreender não é para amadores, né? Com certeza. E a gente precisa ter previsibilidade de faturamento, né? Quando a gente pensa num negócio que você vende uma vez e você recebe 12, isso te dá previsibilidade de escala, transforma seu fluxo de caixa. E foi uma das características do meu negócio no início, também quando eu era só uma franquia, né? Eu vendi negócios com recorrência e eu transformei ali num fixo mensal. E isso me deu muita tranquilidade, né? Foi, inclusive, com o dinheiro da franquia que eu subsidiei todo o processo de franchising. Né? Então, era um negócio sem pegar investimento, que é difícil de acontecer para franquias que iniciam, né? Exatamente. Então, imagina, o meu faturamento na BM Vagas, eu, Betânia, sozinha, entre aspas, né? Nunca estive sozinha, nosso modelo é escalável, tinha Headhunter e tal, mas tinha a média de faturamento de R$30.000, numa cidade desse tamanho. Né? Então, assim, a gente falando que é 40%, nosso negócio tem mínimo de 40% de rentabilidade. A minha sempre bateu muito mais que isso. Então, você imagina, uma pessoa que mora numa cidade pequena, com uma qualidade de vida maravilhosa, ganhando R$15.000. Não tá bom? Tá bom, pode mais, né? Tá bom, pelo menos, né? Não é? Mas é sobre isso, né? Sim. Quando a gente olha para o mercado e a gente vê os empreendedores, eu estava vendo o Thales do G4 esses dias, ele falando assim, que a média do empresário brasileiro são R$2.500 a R$3.000. Você sabia disso? Sim, o pessoal encara o empresário como alguém, em tese, sempre super rico. Existe também, mas a média de quem conduz o Brasil via empreendedorismo é o caso na Recrutei, por exemplo, e eu me orgulho, tá? Não é problema. Eu tenho colaboradores que o mensal eles ganham mais que eu, que sou fundador e CEO. Tô sabendo disso. Mas que ótimo. Que ótimo, exato. Mas, assim, na média, os empreendedores também não tem. Então, esse número que se apresentou, se você olha o recorte para o CLT, já é um ponto fora da curva. Mas mesmo se você põe na amostra comparativa só quem tem empresa, e este ainda é um número acima da média. E aí eu quero falar uma coisa que a gente estava falando aqui com a franqueada mais cedo também. É muito difícil tirar o viés, né? Você fala, é fácil falar isso como recrutei do lado da BM, mas eu vou falar de forma muito... Eu acredito muito nisso que eu vou falar. Eu brinco com meus investidores que se a Recrutei quebrar um dia, né? Eu tendo a começar alguma coisa que seja exatamente no recrutamento e seleção ou algo muito próximo a uma dor que está acontecendo no recrutamento e seleção. Por quê? E eu acho que é muito legal falar isso com os franqueados. Que bom que vocês estão na BM, porque além da competência interna, cultura, processo, que é o ativo que vocês têm como empresa, o ambiente do mercado escolhido favorece muito. Sim. A gente estava comentando, tá? Não vamos citar nomes também, mas imaginem aí as franquias de alimento mais desejadas no Brasil, que quando alguém pensa em ser franqueado, são as primeiras marcas que vem na cabeça. Gente, existe uma característica, e é claro, são pessoas batalhadoras, mas existe uma diferença muito grande matemático-financeira, de matemática financeira, que normalmente essas franquias de alimento e outras congêneres aí, ela vai estar limitada geograficamente das pessoas que passam naquela área daquele shopping que tem aquela franquia. Elas vão estar limitadas no ponto ótimo da margem que elas podem ter. Elas vão estar limitadas porque normalmente elas têm custo represado de estoque e logística de ponto físico. Quando você pega o que você pode fazer o que você pode ter no modelo BM, com o tipo de serviço que a gente tem, com a margem, com a abrangência de quem a gente pode atender, de quem pode ser o público-alvo, muda muito. Muda. Então... Assim, eu vim do mercado de marketing, né? E inclusive, a gente veio do Hacktown, as pessoas reclamando lá, né? O tema foi o profissional de RH do futuro, né? Do futuro do mercado de trabalho. A gente está falando sobre inovação. Como as empresas ainda estão muito, assim, aquém do que deveriam estar. Por quê? Porque inovação não é uma área. Inovação é DNA. É uma ação concreta. E assim, é uma cultura. Então, isso é muito legal na BM Vagas também, porque eu poderia ter empreendido em qualquer setor, né? Com o know-how que eu tinha de marketing digital.
né, com o meu know-how de marketing, poderia ter feito café, eu poderia ter tido, eu tenho know-how de indústria Morando de no sul alimentos, de Minas, não seria nada nada, inesperado, não né? poderia, foi o mais, quando eu bati o olho, eu falei assim, vou montar uma franquia de café, não vou ter que trabalhar sábado, vou ter que ter estoque, vou montar a loja de roupa, qualquer coisa que eu fizesse com marketplace, eu ia dar certo, eu tenho certeza, mas é o estilo de vida que eu quero? Uhum. Né? É o risco que eu quero, é a rentabilidade que eu quero. Então, hoje, o franqueado da BM Vagas, ele tem um negócio com a melhor rentabilidade, com o melhor modelo de negócio, melhor possibilidade de crescimento, com escala, né? E então, com essa renda da Recrutei, o cara pode ficar rico. A verdade é essa, né? E nessa conexão, e aí eu acho que é importante a gente deixar separado. Tudo o que a Betânia acabou de descrever são características que os fatores internos da BM multiplicam. Mas é difícil esse exercício. Mas mesmo tirando a BM do raciocínio, vocês têm que entender que isso é o cenário do tipo de serviço que vocês agregam. Essa questão de ter uma margem relevante, de ter um mercado. O que adianta você ter um excelente produto se quem pode te comprar no Brasil são 3 empresas? Então você tem um serviço que tem margem e que tem um mercado ativável grande, é muito relevante. E esses fatores são tão relevantes, gente, que quando o investidor analisa uma startup, todos esses fatores que a gente está comentando aqui é o checklist do investidor. Eu vou investir numa startup desde que ela tenha potencial, mesmo que no começo às vezes isso não aconteça, mas ela tem um potencial de ter uma margem líquida lá depois alta, positiva, tem um mercado grande, não adianta você ter uma inovação disruptiva, como chamam hoje, mas no Brasil 200 empresas só podem comprar o seu produto ou precisam do seu produto. Então, mercado grande, margem alta, recorrência. E aí eu queria chegar a uma coisa que é muita responsabilidade falar, mas eu estou muito convicto. Se você for o franqueado que de fato vai agregar o melhor da BM Recrutei, você pode ter características de startup sem ter pagado o preço de fundar uma startup do zero. Isso eu vi claramente, né? Tanto que eu tinha procurado a Recrutei já para a gente representar a Recrutei, né? Não tinha sido o momento certo ainda por diversos motivos, né? Você não vai ter que gastar 5 milhões para construir o produto. Entendeu, gente? Vocês estão ganhando um percentual de 35% num negócio que ninguém construiu. Então, é uma oportunidade sensacional de construir uma renda recorrente e ter 12 meses de tranquilidade, né? Então, o que eu faria, né? O que eu fiz. Vendi muita coisa relacionada à recorrência e procurei a Recrutei desde o início. Ali não era foco do momento, né? Eu também estava em outros momentos, mas eu vi isso claramente. Então, quando o Paulo chegou para a gente conversar sobre isso, eu vi essa oportunidade para o franqueado, né? Então, siga as orientações, né, da franqueadora, domine o processo do software. Eu acho que a gente precisa dominar para você conseguir fazer uma boa apresentação. O processo de venda também. O processo de venda, né? Porque o processo de venda, deixa eu te contar um segredo. Quando você domina o sistema e você senta na frente do cliente e mostra o processo, se você vende ali na frente para ele, né? Por quê? Porque organiza os contatos, então você começa a ter mais banco de dados, você diminui o tempo, né? Você parametriza os processos seletivos, você tem teste de disco que aumenta a possibilidade de você contratar a pessoa certa. Então, é uma série de ganhos ali que, se você aprender a mexer no software, você vende. Sim. Entendeu? E hoje pode ser dito com bastante segurança e legitimidade, gente. Hoje, quando você levar Recrutei ao mercado, você pode afirmar de boca cheia e com muita convicção de que hoje realmente o software cobre toda a jornada do recrutamento. Sim. Do momento em que se está planejando a vaga, passando por aqueles desafios críticos de triagem, entender o comportamento do candidato, aplicar teste técnico, que era um dos gaps que a gente tinha até pouco tempo, que a gente não tinha módulo de construir perguntas de testes técnicos com score, entender comportamento via DISC, tangibilizar melhor a comunicação entre os recrutadores numa lógica de CRM, né, para um conversar com o outro sobre a decisão que está sendo tomada na vaga, finalizar a shortlist, relatório, enfim. Então, hoje, é lógico que nem todos os clientes vão ter dores latentes, desafios muito ali que estão incomodando ele em todas essas fases do recrutamento. Um papel muito importante da venda consultiva é você falar assim, peraí, eu sei que a Recrutei cobre toda a jornada, mas essa pessoa que eu posso ajudar, potencial cliente da minha frente, de toda essa jornada que é coberta, onde que está agora o maior gargalo
que eu posso ajudar. E vai lá e foca melhor naquela parte que está doendo para o cliente. Outra coisa que eu uso muito como argumento de venda também é que o software traz para a gente a média de salário do mercado daquela vaga que a gente está publicando. Ele cria a descrição da vaga, porque pode parecer algo simples, mas muitas vezes quando nós, né, estamos ali desenvolvendo, né, o perfil da vaga, o que eu ponho? A IA já faz tudo direitinho para gente. Depois ele cria para gente a defesa desse candidato também, ele analisa ali para a gente. Então, assim, são muitos ganhos, né, para o cliente que está comprando da gente, sem contar que, já puxando, né, a sardinha, que pode ser que algum cliente esteja assistindo aqui, quando você compra com o consultor da BM Vagas, você tem o nosso acompanhamento, né, e ter um parceiro BM Vagas perto de você sempre faz muito sentido, Paulo. Eu sempre dei assessoria para o cliente que eu vendo tecnologia. Entendeu? Por quê? Porque eu consegui entrar em dados estratégicos. Eu consegui entrar no nível de detalhamento com o meu cliente, onde eu viro um consultor. Só que eu viro consultoria com dados. Porque como que a gente gera dados sem software? Eu não consigo acreditar que tem empresa ainda que não tenha software, né? Então, isso que a gente tem que ficar bom, né? Entender os números do cliente, quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, quantas pessoas começaram a participar do processo seletivo, porque outra coisa que eu comecei a vender, né, para o nosso cliente eram ações de employer branding. Por quê? Porque eu sabia, o meu primeiro cliente, ele estava indo embora de Ouro Fino porque ele não conseguia gente. Não achava gente. Já tinham saído com Kombi na rua. Você sabia que no interior eles fazem isso? Sim. Eles põem Kombi na rua, divulgam nas rádios, né? E a gente, tá todo mundo nas redes sociais, mas não tá na sala ouvindo a Kombi passando na rua. Então a gente precisa ir para a internet, precisa ter processos seletivos feitos com a internet, né? E aí eu fiz anúncio, né? E eu joguei para o site da Recrutei, né? E fiz essa conexão, e aí eu tive inscrição para uma vaga operacional que não entrava ninguém. Disseram que não tinha mais ninguém, que eu ia ter que ir embora, fechar a indústria e ir para outro lugar. Mais de 400 inscrições em 24 horas entre Natal e Réveillon. Né? E a gente virou o jogo, por quê? Porque tinha software, porque tinha estrutura, porque eu estava perto no atendimento, acompanhando os números. Né? Mas aí volta no fundamento do primeiro minuto, né, Betânia? Você está falando que você fazia o que o software sozinho, por melhor que seja, não faz. Então é isso que a gente acredita, é a junção dos universos. Exatamente. Bom, falamos de tudo, né? Sim. Paulo por Paulo, conta pra gente. Quantos anos você tem? Casado, solteiro? Quem são seus pais? Porque o povo quer saber, né? O povo quer conhecer o Paulo como pessoa. Pô, é surpresa, hein? Foi você que pediu isso aí? Não foi, não? Recebi notícias da rede franqueados aqui. Bom, sou de Uberlândia, que é lá a cidade que também é a cidade da Recrutei. Sou mais velho de 3 irmãos, né? Contando comigo, né? 2, que não sou eu, mas mais velho de 3 irmãos no total. Tenho 34 anos. Eu devo ter idade da sua mãe, acho. Não sei, aí eu não sei, não sou eu que vou perguntar. Tenho 34 anos. Gosto, assim, se é para falar pessoalmente, né? Eu gosto de esporte, gosto de jogar futebol, gosto de treinar na academia. Gostava de jogar squash também. Entrei no esporte com raquete, mas machuquei o joelho há pouco tempo. E então vi que meu joelho não foi feito para squash. Agora estou tentando dar uma enganada no paddle. Eu sei que não conhece o que é paddle. Não é tão comum no Brasil, mas é um tênis menorzinho adaptado lá dentro de um aquário. Dá uma olhada, é um beach tênis na quadra fechada. Mas beach eu nunca joguei não, tá? Então gosto de esporte, gosto muito de leitura. Eu sempre me causou muita coisa boa, mas você perguntou, né? Eu namoro com a Monize há 8 anos aí, minha companheira, e ela tem um desafio comigo que eu não... Já assisti bons filmes, mas entre um bom filme e um bom livro, normalmente eu ainda prefiro um bom livro. Então, é bom, mas aí, pô, e na hora de assistir filme junto, né? Tem que fazer o combinado, né? Então, eu gosto de leitura, gosto de esporte, eu gosto muito aí, né? Aí a influência da Recrutei na minha vida, pô, eu era advogado, e aí eu me joguei para fazer a Recrutei. Então hoje, com a consciência de mundo e com as crenças que eu tenho hoje, né, mais amadurecidas,
Espero que sejam bem piores do que há 10 anos, né? Que eu esteja melhor ainda daqui a 10 anos, mas eu realmente acredito muito no poder de transformação do empreendedorismo. E eu acho que eu nunca tinha parado a pensar, mas conversando com você agora tá me vindo assim, acho que estava no meu inconsciente, tá vindo pro consciente agora, é que talvez uma coisa que me conectou para me engajar pessoalmente em fazer Recrutei Mais BM dar certo, é que vocês também são multiplicadores de empreendedorismo e não é balela, gente. A gente vive num país, e eu prometi que eu ia ser genuíno e falar o que eu penso, a gente vive num país que para algumas pessoas você ser empresário empreendedor é encarado como um mal, como um crime. E é uma inversão muito grande de valores. Então, se você é empreendedor, principalmente no começo está doendo, começa a bater uma dúvida se você está fazendo a coisa certa, se você está transitando do setor público para empreender. Às vezes é um choque no começo, mas pague o preço, faz parte, porque eu tenho muito orgulho de ser empreendedor, de ter fundado uma startup que hoje tem mais de 4 milhões de usuários, de pessoas candidatas, mais de 10 milhões de candidaturas, atende mais de 300 empresas, atende Hospital do Amor, antigo Hospital de Câncer de Barretos, atende a Consigás, uma das maiores redes de distribuição de gás do Brasil, empresa de energia, empresa de tudo quanto é coisa, e tive a coragem e depois fui tendo a competência para tocar. Eu estou falando isso porque tem a ver com a Recrutei também, mas essa parte de viver o empreendedorismo de forma legítima e acreditar e respeitar os empreendedores e as empreendedoras é muito forte. Então tem que honrar também os franqueados aí que estão empreendendo, porque normalmente eles vão passar coisas que de alguma forma são parecidas com algumas que eu passei na minha vida pessoal. Você talvez venha de uma família que não entende o que é o jogo de empreender, não entende o que você vai ter que pagar no início da estabilização de preço, de tempo, de atenção, de esforço, de desenvolvimento pessoal. Então você vai ser muitas vezes incompreendido pelos seus amigos, pelos seus familiares, vai ser incompreendido por você mesmo. Vai falar assim, de novo, né? Vai bater muita dúvida. Falar assim, cara, Ai, que bom que você tá ali falando, a gente fala nos treinamentos da BM Vagos, parece que é só não, e é nós, isso aqui de né? novo, gente. Não teve zero briefing, tá? Para esse episódio. Ela me perguntou o que eu acredito, o que, que eu sou eu como pessoa, tô tentando expressar. Então, assim, mas, gente, vale a pena. Mantenha a fé, a perseverança, e não no sentido retórico só. Perseverança não é ficar de noite falando eu acredito, eu acredito. Isso também faz parte, mas a perseverança é agir com entusiasmo apesar das dificuldades. Que quem te olha e depois quando você for contar a sua história, fala, cara, mas eu te conheço desde Você essa tava época. passando por Eu aquilo, não né? sabia que você estava passando por aquilo. Não, eu passava, mas aquilo ali virava era combustível. Mas também tomar o cuidado de também não insistir demais numa forma errada de tentar fazer empresa, porque por teimosia, mas manter persistência, perseverança. Então eu acredito muito nessa questão de entusiasmo legítimo, de gerar valor, valor que o empreendedorismo gera. Então eu acredito muito nisso. Falei lá, brinquei com a questão da notificação, porque é uma questão hoje em dia muito cara para mim. Você fugiu totalmente do assunto. Eu queria Não, saber você, não, quem é eu, você, da sua sou eu. avó. Ah, Quero sim. saber da Monize Tem melhor, que você duas. não Tem contou duas. Não, direito. é de mim ou dos outros? Não, tô brincando. Ela sabe parte de quem eu sou. Bom, A Monize trabalha com eu tenho você, duas vozes contou? vivas. A Moniz, vocês vão ter contato com ela, porque ela lidera a parte pós-venda na empresa. Então tem a coincidência de ter a namorada e a trabalhar junto com quem eu me relaciono afetivamente também. Então Essa tem esse. geração nova, eles não gostam de contar deles, entendeu, gente? Vocês que são da minha idade. Geração Olha, nova, só, eu tenho 34 anos, pô. na minha terra, quando a pessoa chega, eu falo, você é filho de quem? Ah, Você é neto de sim. quem? Não é assim? Então a Pô, gente quer saber essas minha coisas. mãe, ela é professora, minha mãe, ela é uma pessoa fantástica. Ela é bióloga de formação, formou em 99, antes da gente ir para o Amapá. Eu morei em Macapá, no Amapá, muito longe de Uberlândia, né? São mais de 3 mil quilômetros de diferença, mas antes, aí ela era bióloga desde então, professora, no estado, na área de ciências, porque foi o que a biologia puxa quando você vai para a docência no estado, né? Mas aí depois, agora, recentemente, há 3 anos, se eu não me engano, mãe, se eu estiver errando, depois a senhora me corrige. Ela se formou em nutrição, porque perguntou de mim, é lógico que a minha mãe é uma parte importante, né? Eu não estaria aqui no mundo sem ela. Ela passou muito, muito tempo com obesidade mórbida, né? Lutou contra isso. Eu também, já uma época no começo da minha vida adulta, tive que lutar um tempo contra a obesidade. E por isso que hoje eu valorizo também. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. É muito caro para mim. Hoje, hábito saudável é uma coisa que eu respeito ao extremo
e Nós respeito também. aplicando hoje. Nada que possa ferir meu corpo, eu tento me aproximar. Mas enfim, mas falando do capítulo da minha mãe, aí ela se formou em nutrição e é muito legal porque ela tem uma história muito legal com isso, né? Porque aí ela fez cirurgia bariátrica, mas existem vários operados bariátricos que, como não viraram depois a mente e o hábito por consequência alimentar, mesmo com o estômago ali cortado, reduzido, eles voltam a ganhar, sei lá, 50, 60% Ou desenvolvem outro tipo de compulsão, né? de compulsão, porque não cabe mais o alimento. Então, minha mãe, ela combinou fazer primeiro para salvar a vida dela a questão da cirurgia e agora essa formação. Então, ela atende. Meu pai, ele é distribuidor de doces. Então, eu tenho a mãe nutricionista e o pai que distribui doces. São separados há muito tempo, né? Pois Não é. tem um conflito interno, tá? Né? Uma nutrição, outra é distribuidor de doce. Nunca falei isso e muito mais não tá assim, né? Mas então, meu pai é distribuidor de doce. Ele pega os doces nas fábricas e de carro ele vai levando principalmente em cidades do interior de Goiás, porque ele é nascido em Catalão, que é uma cidade a 100 quilômetros de Uberlândia, né? Uberlândia, Minas, minha cidade. E aí ele vai levando pé de moleque, paçoca, doces mesmo, aqueles doces mais raiz. Ele leva da fábrica pro varejo. Sim. Aí ele faz isso. Minhas duas avós, graças a Deus, são vivas. Tem uma. Daí não é para explicar a relação com as duas. Tive oportunidade agora ir em Brasília semana passada e ver as duas no mesmo dia, né? Então são muito importantes para mim e na minha criação. Eu acho que o resumo é sobre a questão do hábito que tem sido muito importante. Eu tive a história de lutar contra a obesidade por um tempo, menor que a minha mãe, mas foi aquela oscilação. E hoje eu vejo, a gente está vivendo uma revolução em que eu acho que ela ainda é silenciosa. Já tem mais de 10 anos que se fala muito de Instagram, né? A internet tem distribuído muita informação, já tem falado muito sobre, cara, né? Olha o que é uma diabetes de verdade na vida da pessoa. Então acho que as pessoas, na média, elas ganharam nos últimos anos muita consciência sobre hábito. Só que isso é ainda o que a gente chama aí na análise de mercado de healthness, né? Você faz pela saúde. Agora tá vindo uma nova onda que eu fui arrebatado por ela, que é a onda da longevidade. Que é assim, e muda muita coisa, porque quando você faz uma coisa para restabelecer momentaneamente sua saúde, você faz, aí quando dá uma beira, você volta. Quando você tenta construir um hábito saudável por longevidade, você está pensando num plano de Longo prazo, 60 né? anos para frente. Então, hoje, né? Pode ser que eu mude, mas eu acho que não, né? Mas hoje é zero consumo de álcool. Eu consumo açúcar, gosto principalmente de chocolate, mas exceção mesmo. Faço três esportes. Um fundamento que eu não sabia, né, da importância, mas hoje eu respeito muito, sono. Então eu aprendi que quando você dorme bem e isso se torna a regra da sua vida, você transforma a sua vida em um mês. É muito forte. É muito forte. Você sabe, então, deixa eu te contar umas coisas. A minha mãe é professora. Eu briguei com a obesidade, emagreci 30 quilos. Nós somos atletas, eu e o Cássius. Meu marido. Nossa, é um atlético. Ela é Aquele atlético. jogador de basquete, nós somos ex-atletas também. Trabalhamos juntos, igual você com a sua futura esposa, que a gente já combinou isso, né? Porque essa aqui já tá eu vou envolvida. chamar a Betânia de Betânia. Se ela fosse uma santa, Você é sua seria madrinha. conhecida como Betânia Casamenteira. Eu acho o casamento uma coisa tão incrível que eu recomendo todo mundo casar. Depois, eu acho que é maravilhoso. O casamento, a gente vive bem, a gente tem uma filha linda. Casamento é maravilhoso, né? Enfim, por isso que eu recomendo sempre. Meu marido tá aqui, Pra queria quem não escutou, agradecer o Cássio Cássio. falou que ela fala assim, ela tem essa crença porque ela tem um marido incrível. Ele Mas aí eu vou... mas você sabe que ele foi meu primeiro processo seletivo? Pergunta pra ele pra casar. Conheci ele, fiz 10 perguntas. Se eu soubesse, se eu conhecesse a Recrutei, ele tinha feito até o disque na hora, na época. Gente, então já que você tá falando desses bastidores, eu vou falar um bastidor aqui que aconteceu comigo, mas que eu acho que tem muito valor pra rede de franqueados. Já tava tudo formatado da nossa parceria, já tava fazendo coisa, dedicando, fazendo co-marketing, já tinha começado a acontecer o onboard dos franqueados.
Aí a Betânia me chamou no WhatsApp e falou, Paulo, eu preciso conversar com você. Eu tô deixando pra depois, mas eu preciso conversar. Eu falei, vai, vamos agora então. Ligamos uma call lá. E ela me perguntou tudo que ou não desse jeito, mas ela me perguntou tudo assim, ou seja, ela background check é com ela, antecedentes, checagem de antecedentes em processo seletivo para ver pode juntar ou não, que ela queria proteger você. Fala, pô, eu vou entregar você de bandeja para meus franqueados sem saber. É, Ela é. fez o escrutínio aí, viu? É importante, né? As pessoas que. Passei na banca, examinadora. Eu falei pra ele, eu falei, ó, na verdade esse podcast está te servindo para um processo de documentação, né, de tudo que a gente... Ela tá fazendo um onboarding Na agora. verdade é documentação Ela me dos enganou, ó, ela me combinados. enganou, na verdade eu tô falando que nem um bobo aqui, nem tá sendo gravado. É só pra simular pra ela fazer as perguntas. Ô, Paulo, e aí, porque assim, quando um parceiro entra na BM Vagas, ele não toca, eu falei isso pra ele, quando você entra na BM Vagas, você não tá mexendo na minha vida, você tá mexendo na vida de várias famílias. E eu pressuponho, então, agora eu já respeitava muitos franqueados, mas agora a barra aumentou. Então eu imagino que se uma pessoa é franqueada da BM Vagas, ela também passou por um processo. Sim. A escolha foi mútua, né? Sim, e as pessoas quando fazem a reunião de vendas com a gente, elas preenchem o formulário e a gente olha tudo, entendeu? Por quê? Porque a gente quer gente do bem, a gente quer gente com os mesmos valores que a gente, porque senão a pessoa entra depois e não tem liga. Entendeu? Porque a gente fica mais junto. Eu falo, eu tô olhando aqui, gente, porque a Vânia, que é a nossa franqueada, tá ali, o Martinelli, eu queria agradecer eles, inclusive. A Vânia é a nossa franqueada. A gente fica mais junto, mesmo online, do que às vezes a gente fica com uma pessoa aqui da nossa cidade. Então não pode ter gente que não tem nada a ver com a gente, né? Sim. Tem que ser gente que joga junto, tem os mesmos valores. Então tudo isso faz parte, de um negócio. Porque eu falei pro Paulo nessa conversa aí. Eu achei que eu ia falar com a Betânia, eu tô finalizando com a Marília Gabriela. Só que ela se aposentou, tá? Tô longe. Bate bola, Paulo por Paulo. Não, porque a gente tem que. Eu tô numa fase da minha vida, eu já estava quando eu montei a BM Vagas, que eu não queria só dinheiro. Entendeu? Porque se fosse só dinheiro, eu não teria franqueado. Apesar de querermos bastante, tá? Não é excludente uma das coisas. De Né? forma não querer alguma. dinheiro a qualquer preço, mas queremos para todos. Queremos e sou muito bem resolvida com dinheiro. Inclusive, se você não gosta, você usa meu Pix, você faz para mim. Não é esse o ponto. O que eu tô querendo dizer para você é que assim, a que preço, né? A que custo e o que está envolvido nisso, entendeu? Porque para mim, eu posso ganhar dinheiro de diversas formas. Eu não precisava ter envolvido a vida das pessoas, porque eu poderia ter ganhado dinheiro sozinho com a BM Vagas. A verdade é essa. Psicologicamente muito mais cômodo. Muito você fazer mais cômodo. Uma trilha. Não é porque eu consigo escalar. Eu sempre faço para isso. Mas por quê? Porque eu também acredito no desenvolvimento do empreendedorismo, né? E se eu arrumava emprego para as pessoas, eu achei que eu poderia ajudar as pessoas a empreenderem também. Então, agora vendo essas conexões, você está realmente vendo que foi uma conexão que tem boas premissas. Né? Vamos terminar ainda. A gente tem mais. O Cássio vai sentar e fazer mais algumas perguntas. Vou passar para o próximo gestor agora. Martinelli, alguma pergunta, Martinelli? Pode fazer, Martinelli. Fala a pergunta sincera que vem no seu coração. Vânia, representando os franqueados. Aproveita que... Já conheço. Já. Tem pessoas ao vivo aí com a gente? Tem. Fala para elas aí, quem quiser mandar pergunta pra gente, pode fazer sobre Recrutei. Sobre mim já esgotou, tá? Já excluí a janela, já fechou agora, mas sobre Recrutei, processo, se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente tá à disposição. Agora e aí eu vou repetir uma frase para vocês aí que eu falei já umas 3 vezes pra Betânia e pro Cássio. Como aqui a gente tá, e tomara que a gente olhe para esse podcast e assista ele de novo e fale, nossa, cara, aqui antes desse marco, tava lá no comecinho. Tudo que a gente tem aqui são pessoas comprometidas, boas premissas, mas existem muitos empreendedores honestos e competentes, frustrados em todos os sentidos, inclusive financeiramente. Por quê? É uma coisa que tem que ter muita humildade para reconhecer, intelectual, mas hoje eu reconheço muito, é muito fácil para mim perceber isso. Existe muita gente competente que no negócio não vingou. Porque a combinação para um negócio vingar são pessoas certas, mas também aí volta naquela premissa. O negócio tem que ser adequado. Porque se você coloca uma pessoa que tem uma ambição de multiplicar a renda pessoal e as possibilidades da família em 10 vezes,
mas o modelo de negócio, e o modelo de negócio que ela escolhe é um modelo de 2 vezes, talvez a O gente... modelo do quê? de negócio, por exemplo. E, de novo, pessoal, não é pejorativo, mas, por exemplo, uma pessoa quer ter uma renda pessoal de 50 mil, 60 mil, ela, PF, pessoa física, com o que ela extrai do negócio por mês, na média. Dando um exemplo. Aí ela abre uma padaria de bairro e depois ela não faz um modelo de franqueamento ou de abrir outras unidades. Ela vai passar 10 anos ralando e sonhando com esse objetivo dela, mas a tampa do modelo de negócio não vai permitir. Eu sempre falo o seguinte sobre isso, acrescentando o que você está falando, assim, ó, todo negócio dá certo. Você que precisa ter a expectativa correta a respeito do modelo de negócio. Eu estava dando uma mentoria ontem sou mentora do Instituto Federal na área das incubadoras de negócio. Eu estava falando com os alunos sobre isso. Falei, você precisa ter a expectativa correta sobre o seu modelo de negócio. Sim. Tem negócio que vai dar 2 mil, tem negócio que vai dar 3 mil, tem negócio que vai dar 10 mil. Mas é muito comum a descalibragem da expectativa e realidade do modelo. Muito, né? Então, isso é interessante. A BM Vagas com a Recrutei permite que o nosso franqueado ganhe quanto ele quiser. Né? Dependendo do esforço pessoal, porque tem escala. Quando tem escala e margem alta, você Pessoal, consegue vou dar um número para vocês bem estratégico, tá? Depois se os investidores brigarem, eu me resolvo. Recrutei com a parceria com a BM. Tem hoje no Brasil um mercado. Isso não é assim, é a empresa com o CNPJ aberto, não. Nós hoje temos no Brasil empresas que tenham um mínimo de fluxo de vagas que geram as dores que a gente pode ajudar a resolver, que tem as características ali, o número de funcionários, né? Tudo que bate o checklist para a gente gerar valor para essas empresas, a gente tem aí 100 mil empresas acima, 100 mil, 100 e pouco. Não que não tenham mais, eu estou falando só as que atendem pelo menos 80% do checklist ideal. Sim. Aí a gente volta no papo de mercado grande. Então, mercado grande, com modelo de franquia que no Brasil tem alguns cases ruins, mas o modelo em si, ele é fantástico. Se ele for feito pelas pessoas adequadas, de boa fé, é um modelo... A taxa de mortalidade, né? Esse número já é conhecido. A taxa de mortalidade de boas franquias em relação às empresas comparáveis que não são franquias, taxa de mortalidade quase 10 vezes menor. Sim. Mas é a junção de pessoas, processo, modelo de negócio adequado, serviço que gera valor, modelo de escala. Então, e junto com o que eu queria falar, a gente está no começo, o que a gente tem na mão são pessoas comprometidas e boas premissas de negócio, financeiras, possibilidade de ganho. Agora, o ingrediente que vai transformar isso em realidade são as pessoas. Né? É o franqueado, é o que a gente vai preparar de estrutura, continuar preparando de estrutura. Mas eu queria, pela quinta vez, falar, as premissas são muito boas. Então eu brinco que pode dar R$0, gente. A gente tem que falar, pode dar porque a gente está no começo. Mas não é isso que os fundamentos dizem. Os fundamentos fazem a gente acreditar que pode acontecer coisas de proporções inimagináveis hoje para todos os envolvidos. Sim, tenho certeza. Porque já é uma verdade, né? Eu venho dessa verdade. Como eu te disse, eu vendia seu sistema sem você saber, né? Então, não tem como dar errado, né? Eu já vendia, já tenho case, eu fui case, a matriz, né? Eu sou a matriz, a gente tem uma franquia ainda, né? Você sabe, né? Não sabia. Eu tenho franquia, eu sou franqueada ainda. Cassius, né? É o dono da franquia, ele que cuida da franquia, nossa franquia também vai fazer parte do projeto de vendas, tá? A gente vai estar puxando essa corda. E se fosse ruim pra gente, como franquia, eu não teria aceito essa proposta. Acho que outra coisa interessantíssima de falar é que a gente já disponibilizou esse material. A gente tomou muito cuidado, porque tem alguns números bem interessantes ali nas projeções financeiras que a gente pode fazer junto, mas todos os números foram guiados com coisas que a Recrutei já conseguiu fazer. Isso é importante. Taxa de conversão, número de leads necessários, qual tipo de empresa que a gente pode gerar valor, gerar impacto. Então a gente não apresentou uma expectativa em cima de o que uma unidade pode faturar aí na parceria, a gente não falou assim, a gente nunca conseguiu fazer, mas a gente acredita que vocês vão fazer. Não. Foi um jeito seguro. Não sei se eu vou te colocar numa situação difícil agora. Não, só vou falar não é difícil não. Se eu puder falar. Você lembra quanto que estava a projeção lá? De ganho pro franqueado no final? Lembro. Fui eu que construí, é lógico que eu tenho que lembrar, né? Então fala aí, por favor. Então, mas eu queria falar essa premissa que até se conecta muito com essa bola que você levantou. Esses números que eu vou comentar agora, gente, são números do que a gente já fez, tá? Na Recrutei.
O que a gente fez foi pegar a Recrutei como se fosse a célula-tronco da máquina de vendas e falar assim: se um franqueado tiver condições de espelhar essas condições comerciais que a gente tinha, o franqueado pode virar outra Recrutei e o outro franqueado pode virar outra Recrutei do ponto de vista de potencial faturamento. Então, o que a gente fez? A gente tem um ticket médio hoje, né, que é a média do que os clientes pagam para a Recrutei. Então, hoje, a gente vai distribuir leads que favoreçam, que precisam da Recrutei, com a ajuda de vocês, mas que favoreçam também a gente trazer um ticket médio Ele tem bom. Eu gosto do modelo de comunicação dele, sabe por quê? Porque ele não fala o que eu tô perguntando pra ele, o povo quer saber quanto você quer ganhar. Fala pra mim, peraí, antes de você contar todo esse... Tá. Não, a gente projeta... Quanto o povo quer ganhar. O franqueado, por exemplo, vou usar como base o sprint de 90 dias. Sim. A meta cheia, porque eu tenho que passar por essa premissa, mas eu vou passar mais rápido. Hoje, uma pessoa dedicada a vender Recrutei pro cliente, certo? Vou pegar uma pessoa que pode ser ou uma unidade pode ter a condição de ter mais uma pessoa nesse caso. Tá. A meta cheia de uma pessoa hoje é poder gerar entre 4,5 a 6 mil de receita recorrente. Tá. Que é vender 6 mil, mas não é 6 mil, né, pessoal? São 6, vamos dizer, 3 clientes de 2 mil por mês que entram. Eles vão pagar... 3 clientes de 2 mil reais por mês, você já constrói uma renda de em torno de 900 reais. Não, aí você já projeta, aí eu vou fazer a projeção. Vamos dizer que é óbvio que isso vai acontecer, mas você fez isso num mês e depois você nunca mais toca na venda da Recrutei. Isso já vai gerar para frente os 6, vou pegar os 5 mil que é mais fácil calcular, 5 mil bruto vezes 12 dá 60 mil de projeção do que você fez de trabalho comercial no mês. Você pega um terço disso, mais ou menos, um terço de 60 mil, você está falando que o trabalho de um mês gerou uma projeção de receita recorrente de 20 mil para frente. Tá. Só que aí que entra aquela questão que a gente brinca da mágica da recorrência e do fluxo de caixa baseado em modelo recorrente, é que só que tem o mês seguinte, aí você ganha o legado do que você fez no mês passado e empilha mais receita recorrente. Isso mesmo. A partir, gente, do quarto a quinto mês é onde você percebe a diferença. Porque você fala assim, porque no quinto mês, no sexto, na verdade, vou usando essa projeção, você vai estar de 6 mil, de 5, quanto que é aí? 30%, um terço, vai 1.500, você empilhou 1.500 a 2 mil mais ou menos por 6 meses. Você está com 12 mil recorrente. E só que aí o que acontece no 8º mês, no 9º? Então, uma estrutura hoje de 2 pessoas cada vez, na medida do possível, vão se dedicando e absorvendo a venda da Recrutei, a gente está falando da possibilidade de uma unidade dessa rampar nos 6 meses e já encostar, e é lógico que vai ter as de melhor desempenho que vão até estourar os 30 mil, mas a gente está falando que é viável, de novo, não é baseado no que a gente acha, é baseado nos números que a Recrutei já traz de conversão e tipo de cliente. Dá para uma franquia, e eu posso falar isso com muita segurança, é lógico, vai ter muito trabalho, dedicação, aprendizado, mas é viável financeiramente uma franquia em 6 meses montar uma carteira recorrente de 30 mil acima. É isso. É isso que é importante. 30 mil reais de recorrência. Né? Então, o que significa isso? Que você vai ter respiro. Como empresário, como empreendedor, gente, isso é incrível, né? Isso traz um benefício muito grande para a nossa rede de franqueados e é algo realmente que faz com que você, trabalhando dessa forma, outros negócios venham. Né? Porque uma porta que a gente bate é uma porta que a gente vai vender alguma coisa, tá? Claro. Entendeu? Então, e essa parceria com o Recrutei é muito boa também. Por quê? Porque eles estão dando os leads, gente. Lead é ouro, né? Então, um lead B2B ainda, né, que é focado em empresa, é um lead de 100 reais. Ó, já tem mais de 1.000 leads pré-qualificados para a gente poder passar para a BM, tá? Tá, eu sei porque eu tô fazendo campanha B2B, inclusive eu desliguei os anúncios, né, porque tava vendo leads muito desqualificados, porque como o nosso negócio é de emprego, vem muita gente procurando emprego também, então acabava confundindo as nossas métricas ali. Mas um lead qualificado de empresa é um lead de 100 reais. Então, se você está recebendo ali 50 leads, você está recebendo 500 reais de bonificação da Recrutei para trabalhar. E de verdade, Betânia, 100 reais é um cenário médio-baixo, né? Isso mesmo, médio-baixo. Vou falar o número da Recrutei exato. Hoje, quando a gente consegue, eu só não vou entregar em qual rede, né? Ou em quais redes a gente faz isso, mas um lead hoje, um custo
um CPL que a gente fala hoje, né? Custo por lead hoje médio numa campanha paga para falar assim, não, qualificado mesmo, tá no momento de compra, é do tamanho que a gente quer, é o tipo de empresa que a gente pode mais ajudar, a gente paga hoje entre 250 a 370 reais por lead. É isso mesmo, entendeu? Então, assim, eu tô chutando baixo, né, numa realidade... Mas pelo menos, dá para chegar nisso, mas é exceção, mas é pelo menos 100, mas pode botar 250 a 300 na conta na média. Exatamente. Então, se a gente tá falando 50 leads a 350 reais, tô falando R$ 1.500. Então, você que recebeu 50 leads da Recrutei, que tá lá no seu CRM, você tem R$ 1.500 dentro da sua carteira. Esses R$ 1.500, se você E vê... R$ 1.500 que não estão sendo, desculpa, mas R$ 1.500 que deixaram de ser pagos, que geram o potencial. Você falou, desculpa, você citou quantos leads? Eu vou dar um exemplo. Se você recebeu 5 leads botando a R$ 200, você deixou de pagar R$ 1.000. Deixou de R$ 1.000 para 5 leads, que na média eu vou até jogar para baixo para não inflacionar. Se você está falando que você pode vender para cada lead um plano de R$ 1.000, você está falando já de 5 mil recorrente, que em 12 meses são 30 mil. Um terço você está deixando de pagar 1.000 e com na mão um potencial de R$ 10.000 de receita. Né? Então é isso. Às vezes a gente precisa explicar porque eu falo que a oportunidade, dependendo se você não está preparado, você nem enxerga que é uma oportunidade, né? A gente que é empresário vê isso. Às vezes o negócio está na nossa frente. Para os olhos preparados. Exatamente. Então, se você não entendeu, né? Talvez essa conversa é muito importante para você entender o potencial da oportunidade e o benefício hoje de ser franqueado BM Vagas. Então, acho que é isso. Você tem alguma coisa para me dizer também? Não, agradecer aí vocês, o Cássio, pela confiança. Eu acho que é lógico que comunicação é importante. Então, a gente está aqui fazendo um podcast para falar assim de forma muito transparente todos o que a gente vem costurando e construindo no alinhamento geral para a visão que impacta, obviamente, os franqueados. Mas eu falo, vai ter muita comunicação, vai ter campanha, vai ter apoio, suporte e tal. Mas agora eu acho que a gente já chegou num ponto que o que mais tem que gritar e vai gritar é o resultado. A gente está na fase agora de falar, o resultado vai reforçar muito as premissas. Perfeito. Eu acredito muito. Bom, gente, então queria agradecer, né, Paulo, pela parceria, pela confiança, todo o time da Recrutei que está nos grupos, né, acompanhando, muito próximos. A galera pergunta ali, tô com dúvida. Logo vem alguém da Recrutei, eu vejo o investimento da Recrutei também nessa parceria. E eu acho que isso também é um ativo dessa parceria, não é só com dinheiro que se faz negócio. Não tem ninguém fazendo favor por ninguém aqui, pessoal. Falei isso para a Betânia, eu acho que é importante falar para os franqueados também. A parceria escalando e com os números que estão projetados e dando certo, todo mundo de verdade vai ganhar. É uma premissa que, se acertada, vai ser transformadora para a BM como franqueadora, vai ser transformadora para cada um de vocês como franqueados, mas também vai ser transformadora para a Recrutei. Então, acho que é o jeito certo. Tem muito aquele conceito do mastermind, né? Trazido pelo Napoleão Hill, em Quem Pensa Enriquece, que inclusive na época que eu li o livro há 12 anos atrás, eu gostei tanto que eu fundei um mastermind que existe há 12 anos. Sim. Com todos aqueles conceitos. E o mastermind ele traz um conceito muito forte que eu acho que se aplica a nós aqui. Mastermind, na essência, é o poder da soma do melhor das mentes que se unem com propósito e harmonia. Lá fala uma coisa que sempre me marcou, tanto que eu construí o mastermind, eu acho que serve para nós. Tem hora que se você for fazer uma coisa junto com outras pessoas de forma profunda, qualquer tipo de desnivelamento profundo tende a atrapalhar muito. O que eu quero dizer? Se a parceria fosse só relevante para o franqueado, mas para a franquia não, poderia furar a premissa. Se também fosse um canal para Recrutei, também poderia furar. Então essa questão de o quão pode ser relevante para todo mundo envolvido, eu acho que também é uma fortaleza porque se der certo, transforma para os três. Sim. Para os três atores. Então, eu acho que assim, já deu certo, né? A gente aí já deu certo. A gente só precisa entender quem gostaria de fazer parte disso, né? Uhum. Eu gostaria, e aí tá relacionado à mentalidade de cada pessoa, né? Eu gostaria que todo mundo percebesse. Né, que todo mundo entendesse isso. De novo, a nossa franquia vai estar vendendo também. A gente já tem, né, estrutura, a mesma assistente que tem, no mesmo modelo para todo mundo. O nosso padrão de estrutura
segue o mesmo padrão das unidades, Uhum. tá? Então, todo o nosso modelo hierárquico das unidades é padrão, com job description. A mesma menina que começou comigo a franquia lá atrás é a menina que vai coordenar as vendas e fazendo todas as atividades para mostrar para o franqueado que é possível, né? Mostrar que do mesmo jeito que a gente começou lá atrás, a gente vai construir esses números aí, dando exemplo. Eu gosto muito da liderança pelo exemplo, por isso que a gente mantém a nossa franquia, tá, Paulo? Até para você saber. A gente vai estar nesse jogo jogando também, fazendo as coisas acontecerem, e eu tenho certeza que vai dar certo, né? E eu espero que toda a rede tenha essa visão, possa aderir, né? Ninguém é obrigado, né? Isso é muito claro, eles podem vender o que eles quiserem, eles vendem um monte de coisa, mas eu, Betânia, na minha unidade, eu vou focar em venda de sistema, tá? Então, aí fica a critério de cada um de vocês, né? A gente aqui como matriz, eu tenho uma relação maternal com o meu franqueado, né? Eu tô falando para vocês, sou mãe de vocês, mãe quer bem, né? Avisa, a mãe avisa, tem gente que não ouve, né? Se eu fosse vocês, eu venderia sistema, né? Porque isso dá tranquilidade, dá longevidade para o negócio de vocês e vale muito a pena porque tem escala e a margem é alta, tá? Então aproveita para ganhar dinheiro, né? Aproveita para ganhar bastante dinheiro de preferência e conte com a gente. O Recrutei que tá aqui, nós estamos aqui para apoiar, ensinar você. Hoje está na newsletter, hoje é dia 1º de agosto, está na newsletter para vocês verem todos os links relacionados a Recrutei, os treinamentos, a trilha de aprendizado, onde eu me cadastro CRM, está tudo organizado lá. Entra, aproveita o final de semana e estuda isso daí, porque daí você pode ganhar bastante dinheiro, né? Você que é franqueado BM Vagas já está qualificado para essa oportunidade, tá bom? Excelente, obrigado, pessoal, e boa sorte a todo mundo aí nos seus negócios. Obrigada, Paulo. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.